Bom, entrando já no módulo 4, a gente entra no processo efetivo de análise de riscos. E a gente vai começar falando da importância da comunicação, consulta e entender o contexto da organização com a qual a gente está trabalhando. Depois disso, passando por um breve menu, o estabelecimento do contexto e a definição de processos críticos, eu preciso priorizar por onde eu vou começar. Depois, efetivamente, o processo de avaliação de riscos, abrangendo a identificação, a análise e a avaliação de riscos, o tratamento e o monitoramento desses riscos. O que é um processo de comunicação e consulta? Lendo ali, literalmente, comunicação com as partes envolvidas, internas e externas, tais como clientes, parceiros, fornecedores, alta gestão. Então, uma empresa ela sempre está cerceada de uma série de partes, a gente chama partes interessadas, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. E a gente precisa conversar com essas pessoas para dizer: vamos fazer um processo de avaliação de riscos e preciso contar com a ajuda de vocês. Preciso que vocês também me monitorem e me deem munição para poder desenvolver o meu sistema de compliance adequado com a realidade que nós temos hoje. Então, o objetivo dessa etapa é conscientizar e fazer com que as partes interessadas entendam o conceito do risco, enquanto que a consulta envolve a obtenção de feedback e informações para suporte à tomada de decisão. Então, no que consiste? Ou seja, como eu vou operacionalizar esse processo? Reunindo diferentes áreas de conhecimento especializado para a identificação de riscos, definindo o contexto de forma apropriada, que é a fase seguinte, e a gente já vai ver, assegurar que pontos de vista diferentes sejam considerados na análise de riscos, ou seja, que eu não me preocupe somente em mapear os riscos estratégicos, mas também os que estão tramitando em outros departamentos da minha empresa e, de novo, possam gerar algum tipo de responsabilização. Desenvolver um plano de comunicação eficaz e direcionado, à medida que eu preciso adaptar a minha linguagem de acordo com o público que vai ouvir, e assegurar que os interesses das partes interessadas sejam compreendidos e considerados. Então, a pessoa que às vezes está na ponta, ela tem situações para trazer para quem está dentro da empresa que a gente não acompanha, ok? Então, essa é a importância da gente fazer esse processo de forma holística. Então, é importante que os funcionários e as partes externas à organização entendam a base sobre as quais as decisões são tomadas. E por que algumas ações são necessárias? Porque se houver esse entendimento, vai ficar muito mais fácil adiante que essa iniciativa seja implementada e aderida efetivamente. Então, como pode funcionar, em linhas gerais, esse processo de comunicação e consulta? Fazer uma avaliação do ambiente interno, ou seja, quem é o meu público, com quem eu vou falar e que tipo de linguagem eu vou precisar usar, que é o que a gente chama de diagnóstico. Passar para o desenho de um programa de comunicação interna, simplesmente, de novo, para a gente fazer esse aquecimento do processo de avaliação de riscos, ok? Estratégias de comunicação, objetivos, ferramentas e quanto eu tenho de orçamento para despender com isso. Eu vou veicular numa intranet ou numa mídia interna. A implantação, efetivamente, que é a fase exploratória, e a operacionalização do que eu tiver planejado nas fases anteriores, e o controle e o monitoramento, aferição dos objetivos e implantação de medidas corretivas. E esse processo precisa funcionar constantemente. Eu preciso ter esse canal aberto de comunicação para que as pessoas possam nos trazer riscos que estejam verificando no seu dia a dia. Lembram da primeira linha de defesa? Eles também são responsáveis por monitorar e prevenir esses riscos. Então, é esse processo de comunicação que precisa ocorrer antes de tudo, para que as partes estejam alinhadas e possam trazer informações relevantes que sejam contempladas na análise de riscos futura. Depois disso, a gente vai para entender o contexto e priorização de processos críticos. Então, do que se trata o contexto interno e externo, e os seus riscos? Para que ele serve? Ele vai nos ajudar a personalizar a análise e o programa de compliance que a gente vai desenvolver. Então, se no meu código de conduta eu vou ter uma disposição prevenindo contra a corrupção, é porque essa empresa tem um alto grau de exposição ou interação com a administração pública, já que a lei anticorrupção pune a corrupção entre o público e o privado. Mas se no meu código de conduta não existe essa disposição, significa que provavelmente na minha análise de riscos não foi um risco que ficou no quadrante mais alto da matriz, ok? Então, tudo o que for desenvolvido no programa tem que ser alinhado com o que foi levantado na questão dos riscos.
Então, no que consiste? A gente precisa estabelecer o contexto interno e o contexto externo da empresa, entender com quem nós estamos lidando. E cada empresa tem situações de risco diferentes, contextos aos quais está exposta de maneira diferente. Então, como que isso pode te ajudar? Como você pode ter subsídios para estabelecer o contexto externo? Alguns dos itens. Estabelecer fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, regulatórios e vários outros em âmbito tanto internacional como nacional, aos quais a empresa está sujeita, para entender quais são os macro cenários dela, direcionadores-chave e tendências que afetem os objetivos da organização, e inclusive podem ser situações de mercado, relacionamentos, percepções, valores, necessidades e expectativas das partes interessadas externas, ou seja, se eu tenho acionistas, o que eles estão esperando, que metas eles estão instituindo para a minha empresa, relações e compromissos contratuais e a complexidade da rede de relacionamento e de dependências que você tem com terceiros, com fornecedores, com clientes, se eu estou muito concentrado em um mercado ou não, e a partir disso a gente começa a ter um overview da situação de mercado mesmo da empresa, da sua porta para fora. E da porta para dentro, o que eu posso verificar? A parte estratégica da empresa, que é composta pela missão, visão, valores e objetivos, ou o propósito e os seus objetivos, como está estruturada hierarquicamente essa empresa e se ela possui um processo de governança ou não, como é a cultura dessa empresa, o que ela valoriza ou não, se ela já tem alguma iniciativa de compliance ou de riscos, quais são as principais normas, diretrizes e modelos que a organização adota nos seus procedimentos no dia a dia, capacidades entendidas em termos de recursos e conhecimento, tanto recursos físicos, quanto financeiros, quanto humanos, dados, sistemas de informação e fluxos de informação, como correm as informações dentro dessa empresa, e relacionamento com partes interessadas internas. Então, a gente deu o exemplo do acionista e com os meus funcionários, levando em consideração suas percepções e os seus valores. Então, fazendo essa contextualização, a gente começa a entender um pouco de como a empresa funciona. Já fiz o processo de comunicação e consulta e agora comecei a tramitar no ambiente da empresa. E agora, o que eu vou fazer? E antes da gente passar para a próxima etapa, por que é importante a gente compreender o contexto dentro do assunto de gestão de riscos? A gestão de riscos ocorre no contexto dos objetivos e atividades da organização. Então, lembram que no conceito da ISO 31000, ele é o efeito da incerteza sobre os seus objetivos? Então, essa é a importância da gente entender o contexto, porque eu preciso entender o que pode me desviar futuramente dos objetivos que eu tenho, e isso é uma questão estratégica. Fatores organizacionais também podem ser uma fonte de risco, e propósito e escopo do processo de gestão podem estar interrelacionados com os objetivos da organização como um todo. Ok? Então, essa é a importância da gente passar por essa contextualização. Um programa de compliance que não siga isso ou não veja o contexto no qual a empresa está inserido, acaba ficando um pouco débil adiante, porque as raízes não vão estar bem estabelecidas. Ele vai ser praticamente uma cópia ou ele pode utilizar boas práticas de outros, mas a adaptação para aquele contexto precisa ser feita.